Olá, prezados ouvintes, muito bem-vindos para a apresentação de mais um estudo. Hoje estamos dando continuidade sobre o tema a vida conjugal. Na semana passada falamos sobre a intimidade conforme a palavra de Deus. Realmente a Bíblia é um livro perfeito para nos dar as orientações. E conforme já falei na semana passada, mais de 50% dos casais enfrentam algum problema nessa área da sua vida, ou é por falta de conhecimento, ou é por falta de obediência aos princípios da palavra de Deus. Hoje nós queremos dar continuidade e ver alguns aspectos bem práticos desse relacionamento íntimo entre homem e mulher. É uma área criada por Deus, planejada por Deus e orientada por Deus na sua palavra. E o nosso tema específico hoje é livre para amar. Isso quer dizer que a pessoa não apenas deve ter a liberdade de praticar essa área da sua vida, mas deve estar livre também emocionalmente falando para essa prática da vida íntima. Na vida íntima da mulher, as emoções têm um papel muito importante, muito mais importante do que para o homem. E ela precisa estar segura de que ele deseja um ato de amor, não é apenas uma satisfação biológica, mas realmente é uma manifestação de amor para ele. Não basta ter um orgasmo, é necessário ser feliz depois. Ela precisa sentir-se amada e valorizada. A Bíblia mostra, Canticos 8, verso 10, então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. O ato sexual deve resultar numa profunda paz e numa sensação de bem-estar para a mulher. O homem tem um impulso biológico muito forte nesse sentido, especialmente quando é mais jovem, mas para a mulher sempre existem dois caminhos paralelos: a satisfação do corpo e a satisfação da alma. E quando falta a parte da alma, então ela vai acabar com uma frustração muito grande e não vai ser feliz. Realmente é o prazer da alma que a faz sentir-se nas nuvens. Mas se o prazer não estiver acompanhado da satisfação da alma, isso pode fazê-la sentir-se no inferno. Acabe logo com isso, de preferência não gosta de ter absolutamente nada com ele. Evidentemente, isso não é o plano de Deus para a vida conjugal. Deus planejou e com muito cuidado tanto o aspecto do homem como da mulher. A união da alma foi o fator mais importante para ela se sentir realmente em paz, sentir de pertencer e sentir que não foi usada apenas, mas realmente foi amada profundamente. Ambientação é o preparo da alma. Muitas pessoas falam a respeito desse aspecto, dizendo que a mulher é como fogão a lenha e o homem como fogão a gás. Porém, isso se refere apenas ao aspecto físico e não leva em consideração o aspecto da alma dela. E se a alma dela não está preparada, então também o corpo não vai reagir nem como fogão a lenha, simplesmente não vai responder aos estímulos que estão sendo dados. Então, a ambientação trata da afetividade entre o casal antes do relacionamento, durante o relacionamento e também depois do relacionamento. Agora vamos voltar para a Bíblia. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nesse texto, nós podemos prestar atenção, devemos prestar atenção a alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, Deus está acompanhando o que está acontecendo entre marido e mulher. Em segundo lugar,
Deus colocou para o homem a responsabilidade de agir com entendimento, e quando o homem não age com entendimento, Deus pode punir o homem, impedindo as suas orações. Então veja como Deus leva a sério a questão do relacionamento e a questão da satisfação da mulher. Não adianta uma pessoa simplesmente pensar, bom, eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito. Os homens têm falta de sensibilidade por causa do seu relacionamento com Deus que não está em ordem. Lá onde o homem realmente vive uma vida de comunhão íntima com Deus, ele vai saber e vai se preocupar em saber como agir com a sua esposa. O fato de ter sentimento diferente não justifica de forma nenhuma de ele não tentar compreender e agir dentro daquilo que a Bíblia ensina. Então veja, a palavra de Deus coloca sobre os homens a responsabilidade de saber como agir com a sua esposa. A vida íntima com entendimento é uma vida com ambientação. Mas o que quer dizer realmente ambientação? O que é importante para uma mulher no seu relacionamento? Em primeiro lugar, pertencer com exclusividade. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, ela não diz eu sou do meu amado e de outros. E nem diz o meu amado é meu, mas também de outra ou de outras. Não, esse texto trata da exclusividade. Um homem pertence exclusivamente a uma mulher e uma mulher pertence exclusivamente a um homem. Isso é um princípio estabelecido por Deus, e quando esse princípio é violado, já fica destruída toda a ambientação que a Bíblia nos descreve. Pertencer com exclusividade significa pertencer de corpo e alma. Veja esse casal. Estão juntos, fisicamente falando. Mas dentro do coração do homem existe outra mulher ainda. Jesus disse, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, deve ser excluída totalmente essa possibilidade de espaço de mais uma pessoa no relacionamento. Isso não pode existir. A mesma coisa pode acontecer também com a mulher. Ela também pode estar cobiçando ou tendo outro em seu coração. Os anos de aconselhamento têm me mostrado que a tentação é forte para ambos os lados. E sempre quando uma terceira pessoa entra no relacionamento, já não vai haver uma ambientação e uma união perfeita. Então, o primeiro item é pertencer com exclusividade um ao outro. O segundo aspecto, no sentido de entender a mulher, ou agir com ela com entendimento, significa ela deve ser valorizada como pessoa e não apenas como um objeto sexual para determinados momentos. Vamos ver o que a Bíblia fala em Provérbios 31, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então veja como ele coloca a sua esposa.
a mais excelente, coloca ela lá em cima, uma valorização. E aqui ele não está tratando da vida íntima, está tratando da pessoa, da sua esposa. Tu és. Então é importante que uma mulher se veja valorizada em todos os sentidos e não apenas para certos momentos, para satisfação íntima. Já ouvi diversas senhoras dizerem: meu marido é muito carinhoso quando quer sexo, mas fora disso ele fica frio e distante e indiferente. Não, a pessoa deve ser valorizada como um todo. E, naturalmente, isso significa também ser apreciada fisicamente. Cânticos 8, versos 4, verso 7, tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Então, note aqui, mais uma vez, ele está tratando da pessoa como um todo. Tu és toda formosa. É errado querer destacar apenas algumas características sexuais da pessoa. A pessoa como um todo deve ser valorizada. E isso vai contribuir para uma satisfação melhor. Vejamos então, mais uma vez, Cânticos 4, verso 1. Primeiro, eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte Gileade. Veja onde é que ele começa. Os teus olhos são como das pombas, entre as suas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras. E assim ele vai descrevendo o corpo da pessoa, começando com a cabeça, parte por parte, boca, está tratando do pescoço, dos seios, do ventre, das pernas, assim por diante. Então ele descreve ela como pessoa como um todo, para ver que ele vê nela realmente aquela formosura que Deus colocou nela. Toda pessoa é fruto do trabalho de arte de Deus, e assim também deve ser encarada. Capítulo 7, verso 1, quão formosos são os teus pés dos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. Então veja, apreciar, valorizar o corpo todo da pessoa é muito importante e não olhar apenas para as características da sexualidade dela. E aqui vai uma observação muito importante: nunca devemos nos referir às partes íntimas do cônjuge com termos de baixo calão. Toda a pessoa é criatura de Deus. E Deus não fez partes imundas e outras partes que são dignas. Não. Toda a pessoa deve ser tratada com toda dignidade e nunca devemos usar palavras que rebaixam realmente o valor da criação que Deus fez na vida da pessoa. Mulheres gostam de se comparar. Estão muito preocupadas com a sua aparência, porque querem agradar ao marido. Quando dois homens se encontram, eles olham nos olhos, oi, tudo bem, e não vai saber nada como é que era o resto. Mas quando uma mulher repara na outra, vai olhar em todos os detalhes e vai observar as diferenças e poderá facilmente se sentir numa posição inferior. E quando um homem olha para uma mulher e não fala nada, ela logo vai achar, ele encontrou defeito em mim, por isso não está falando nada. Por isso é importante expressar em palavras o apreço por ela. Quando um homem está andando com sua esposa e depois repara nos detalhes de uma outra mulher, naturalmente a sua esposa vai ficar profundamente ferida, vai se achar em posição de inferioridade, e isso ela leva junto para casa, ela leva junto para a cama, e não vai adiantar ele falar, queridinha, depois você é bonita, ela tem isso no seu coração, ela vai guardar isso no seu coração. Não, ele acha outra mais bonita.
Por isso, é muito importante a pessoa se alegrar na sua esposa e não ficar fazendo comparações. Ela, evidentemente, precisa sentir-se desejada e ser acariciada. Se ela não se sentir desejada, o seu corpo não vai reagir bem, ela não vai estar pronta para o ato conjugal. E para isso também é necessário o aspecto físico. A Bíblia ensina que a pessoa deve ser acariciada. O corpo da pessoa tem terminações nervosas, terminações especialmente para captar o prazer. E se a pessoa não recebe carinho, esse prazer não vai ser despertado. Mas é uma coisa que deve acontecer mutuamente e o homem deve cuidar desse aspecto em relação à sua esposa. Veja o que ela fala em Cânticos 1, verso 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, nota aqui o aspecto íntimo. Beijo é uma questão muito íntima. Isso faz parte da ambientação. Cânticos 8, verso 14. Vem depressa, amado meu, e faz-me semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. E o que significa isso? O gamo e o alço é um símbolo de pureza primordial e de liberdade e de fecundidade e de vida. Então, ela vê essa comparação feita aqui como alguém que trata, tem iniciativa na parte da fecundidade, na área da sexualidade, mas com pureza. Trata isso com toda a beleza, com todo o charme que é necessário. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Provérbios 5, 19. Então, mais uma vez, o aspecto do carinho, que a Bíblia ensina que deve ser praticado pelo marido constantemente. Então é muito importante esse aspecto também para o preparo do corpo, mas sempre lembrando, sem o preparo da alma, esse preparo do corpo não vai funcionar. Então os casais, pensando em carícias, muitas vezes vêm com a pergunta, pode ou não pode? John Piper, pregador famoso, ele coloca 4 itens para fazer uma avaliação dessa questão. Número 1, seria errado se fosse proibido na Bíblia. Então, tudo aquilo que a Bíblia proíbe, evidentemente é errado e não deve ser praticado. Número 2, seria errado se não fosse natural. Pode haver um tipo de relacionamento que não é natural, sim, e a Bíblia nos descreve o que não é natural. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o natural, do contrário, a natureza. E, então, nesse caso, vemos aqui que Deus considera como não natural aquilo que é contrário à natureza. E um relacionamento lésbico e homossexual, evidentemente, não é natural, e Deus abandona a pessoa quando ela parte para esse tipo de prática. Número 3, seria errado se causasse danos à saúde. Existem, sim, muitas práticas que causam danos à saúde da pessoa. Vamos começar falando um pouco do HIV. O risco de transmissão do vírus pela via anal chega a ser até 100 vezes maior do que quem está realizando o sexo anal receptivo passivo, comparando com o sexo vaginal. Quer dizer, o sexo anal sempre é tremendamente prejudicial para a saúde. É chamado de sodomia na Bíblia, independente se é praticado com homem ou mulher. Infelizmente, hoje tem muitos homens que insistem que querem praticar sexo anal com as suas esposas. Isto é violentar o corpo da esposa amada e vai causar muitos danos ao seu aspecto emocional e também à sua vida física. E, número 4, seria errado se fosse cruel. Hoje existem
pessoas que estão até agindo com violência, batendo na esposa, assim por diante, é cruel. A Bíblia diz, igualmente, vós maridos coabitai com elas com entendimento. Então é muito importante verificar esse aspecto, o que realmente vai fazer bem para a pessoa e o que pode prejudicar a vida da pessoa. E eu quero acrescentar a esses 4 itens mais um. Número 5. Se o errado seu cônjuge sentisse ofendido na sua dignidade. Há comportamentos na área de sexualidade que uma pessoa pode achar natural e perfeitamente correto, mas a outra pessoa pode se sentir humilhada por isso. Isso nunca deve acontecer num casamento, de fazer a outra pessoa se sentir indigna e humilhada. Devemos sempre respeitar de uma forma muito importante as reações da outra pessoa. A Bíblia diz, mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. 1 Coríntios 7, 33. Então, o homem sempre deve procurar de que forma eu posso agradar a minha esposa. Da mesma forma, a mulher ao marido. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. 1 Coríntios 7, 34. Então, sempre deve haver essa preocupação recíproca. O homem tentando agradar a sua esposa, e a esposa tentando agradar ao seu marido. Agora, muitas vezes, uma pessoa concorda com uma certa prática que causa constrangimento. E às vezes no começo do casamento, especialmente a esposa não sente liberdade de falar. Essa é uma questão muito importante, é muito importante que você e seu cônjuge sentem e converse uma vez sobre essa área. O que faz bem a você? O que realmente te agrada? O que realmente te edifica? E nunca tentar forçar uma situação. Então a conversa franca é o único caminho pelo qual o casal pode chegar a se conhecer melhor, a conhecer melhor as partes do corpo onde gostaria de ser acariciada e assim por diante. Então essa conversa é fundamental para um bom relacionamento. Além disso, é muito importante para a mulher ser auxiliadora. Nós lemos e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-lhe uma ajudadora idônea para ele. Então o homem foi colocado, a mulher foi colocada por Deus como auxiliadora. Isso significa ela vai participar de todas as áreas da sua vida. Naturalmente, em algumas áreas talvez não vai entender muito, o homem vai tomar uma iniciativa, mas é importante que ela esteja informada sobre essas áreas. Então, há muitas áreas, finança, profissão, a parte emocional, saúde, espiritualidade, amor, amigos, família, há muitas áreas envolvendo a vida familiar. Então, é muito importante que os dois conversem sobre todas as áreas. Também na área financeira, é importante que o cônjuge não tome decisões sozinho. É importante que o casal esteja de acordo com as decisões que são tomadas. Agora, um tema que está causando muito problema ultimamente, está causando muita destruição de famílias, é a questão da pornografia. Ele vê pornografia. E agora, o que eu faço? O problema da pornografia muitas vezes é pior ainda do que o vício de drogas. Pode causar um dano muito grande. Destrói totalmente a ambientação. Se a esposa percebe que o marido gosta de ter outras mulheres na sua vida de fantasia, ou até na realidade, ela imediatamente vai se sentir rebaixada, humilhada e não vai ter uma ambientação adequada. Da mesma forma, também, se a mulher assiste
pornografia. Hoje em dia já são cerca de 40% dos consumidores formados pelo público feminino e 60% mais ou menos pelos homens. Está aumentando muito a participação de mulheres. E muitas vezes até o casal combina, vamos assistir juntos. Já conversei com casais nessa área que estavam nessa prática, estavam querendo apimentar a relação. O fato é que a pornografia faz com que a mente fique programada para responder a estímulos virtuais e a estímulos fisicamente, e não a estímulos fisicamente presentes. Então não é o corpo do cônjuge que está presente, que realmente está estimulando, mas a mente fica estimulada por imagens. E as imagens vão trocando constantemente, então precisa cada vez imagens mais fortes para sentir o estímulo. Começa muitas vezes com relacionamentos pornográficos heterossexuais, depois vai para homossexualismo, lesbianismo, depois até vai para relações com animais, cachorros, cavalos, assim por diante. Então, a dose precisa ser cada vez mais forte para a pessoa se sentir estimulada. Isso destrói o cérebro, destrói o relacionamento conjugal, causa uma sensação de felicidade só diante da pornografia. A pessoa perde interesse por relações pessoais com o seu cônjuge. Exibir o corpo perfeito nas redes se tornou a angústia da minha vida, diz uma influencer brasileira. Ela queria ser igual àquelas mulheres lá da área da pornografia e ficou angustiada porque não tinha um corpo igual. O pretexto muitas vezes é apimentar a relação. Pode até nos primeiros dias causar um certo impacto nesse sentido, mas nessa embalagem vem veneno. A pessoa pode achar no começo atraente, mas sempre tem veneno na pornografia. Veneno que destrói a relação. A pornografia é tremendamente destruidora para a vida familiar e deve ser totalmente eliminada da vida conjugal. As pessoas vão ter muito conflito quanto ao seu corpo, quanto ao seu desempenho, e tanto mulheres como homens vão se sentir muitas vezes inferiores e já perdem o interesse pelo cônjuge. O consumo de pornografia por um dos cônjuges aumenta em 300% a chance de infidelidade. Isso inclui casais que veem pornografia juntos também. O modo como a pornografia apresenta o sexo e desvela a intimidade dos outros casais diminui o compromisso com a própria relação. Então, este é um dos fatores mais destruidores que existe na destruição da vida familiar. E a pessoa não está mais sozinha, mesmo indo para a cama com o cônjuge, virtualmente na sua fantasia tem várias outras pessoas participando. E já ouvi casais falando de uma forma angustiada, não sinto mais prazer com ele ou com ela, e nunca estou sozinha na minha fantasia, sempre tem outras pessoas na cama junto conosco. E pior do que isso ainda, hoje em dia muitas crianças já têm o seu laptop no seu quarto e já são viciadas desde pequena, muitas vezes com 9, 10, 11 anos já estão começando a consumir esses artigos de pornografia e a sua vida, a sua mente já vai sendo destruída. Você sabe que seus filhos e as suas filhas assistem na internet. Quantos pais nem sabem o que os filhos estão acessando? E a pessoa vai pelo sistema de recompensa imediata. A pornografia produz dopamina, que causa uma sensação de prazer imediato. Então a pessoa não quer a satisfação a longo prazo, depois do casamento, no seu relacionamento, mas quer uma satisfação imediata. E parte para esse vício terrível.
Quem assiste pornografia na infância do adolescente já está de antemão destruindo o seu futuro casamento. É uma área em que os pais precisam conversar com seus filhos e evitar que eles vão entrar por esse caminho de destruição da família. Tanto seu futuro imediato como seu futuro na vida conjugal precisam ser preservados. Uma pessoa que realmente está viciada em pornografia dificilmente vai superar sozinho esse vício. Precisa de um bom conselheiro, de preferência alguém que possa encontrá-lo semanalmente. Mas existe um ministério especialmente voltado para essa área, Ministério Vida Pura. Nós temos aqui o endereço pelo qual você pode fazer contato se você está viciado. A Bíblia mostra que alguém é vencido, escravo é. Então, se você é um escravo da pornografia, eu aconselho que faça contato com essa instituição e eles vão fornecer dados sobre como a sua vida pode ser mudada através de ajuda espiritual. Naturalmente, todo relacionamento entre marido e mulher deve estar fundamentado nessas duas bases, amor e reverência. Assim também vós, cada uma em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Amor e reverência são os dois fundamentos principais de um bom relacionamento na vida conjugal. Livre para amar. Eu creio que consegui explicar que livre para amar não significa apenas um corpo preparado para a intimidade, mas significa que esteja havendo realmente uma ambientação adequada, e essa ambientação acontece ao longo da vida, não só momentos antes, e a pessoa está já emocionalmente preparada para viver em amor também nessa área da sua vida. Significa ter a vida em ordem com Deus e em harmonia com o seu cônjuge. Como é que está o seu casamento, prezado ouvinte? Vocês estão bem? Vocês estão realmente em comunhão com Deus? Estão em harmonia um com o outro? Não deixe para amanhã. Se tiver problemas, converse uma vez francamente com seu cônjuge, exponha a situação. Busque de preferência a ajuda de um conselheiro espiritual com maturidade para que a sua vida possa realmente mudar. Deus planejou a felicidade na vida íntima. Não devemos destruir nem permitir que o inimigo vá destruir, mas devemos realmente cultivar dentro dos princípios da palavra de Deus. Agradeço muito por ter assistido a mais uma apresentação, e o nosso objetivo é que Deus seja glorificado através desses estudos e que a vida conjugal seja edificada e que os problemas possam ser superados e que a sua vida seja também para a glória de Deus. Se você gostaria de fazer contato conosco, com prazer responderemos por esse endereço aqui no e-mail peter12018@gmail.com, e estaremos à disposição para tentar atender aos seus pedidos de ajuda. Mas acima de tudo, é importante buscar a ajuda do Senhor. O Senhor é que pode libertar. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não viva como escravo. E reconheça que é importante compreender as necessidades do outro, as formas de preencher essas necessidades e viver em felicidade e harmonia para a honra e glória do Senhor. Portanto, todas as coisas que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. E tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo e que Deus abençoe até a próxima semana.